restauradas, vidas que vão ser restituídas diante da tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Livro de Atos, capítulo número 3. Enquanto você procura, você é gratidão a Deus, mais a oportunidade de ser porta-voz da sua mensagem. Agradecer aos pastores pela oportunidade de confiança. Sou grato à minha digna esposa, minha intercessora. Não é me querendo me levar, não, irmãos. Mas eu vim fazer com a mulher mais linda do mundo. Ô, Gloreta! Eita! Hoje tem. Tô pronta para ser avó. Grato a Deus por tudo que o Senhor tem depositado na minha vida e confiado a mim exercer. Glória a Deus. Fiel és tu, Jesus. Marcos 3. Serei em breve, mas tenho um objetivo naquilo que o Senhor colocou no coração. Apenas o versículo 1. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, sendo a hora nona. Antes de você se sentar, olhe para o irmão que está do seu lado. Nessa noite eu quero pregar debaixo de um tema que o Senhor colocou sobre o meu coração. Eu quero que você compartilhe esse tema com o irmão que está do seu lado. Diga para ele: o caminho. O caminho. Não, está fraco. Diga para ele: o caminho. O caminho. Da oração. Da oração. Pode se assentar, agradecendo. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Texto que ora fazemos menção, Atos capítulo 3, vai dizer ser acerca da primeiro milagre após Jesus ser assunto ao céu, e agora os seus discípulos estão dando continuidade àquilo que o Senhor determinou para eles. Só que interessante é que ato dos apóstolos significa, ou ato do Espírito, porque esses homens não fazem nada se não for através do Espírito Santo. A todo momento é o Espírito Santo que dá direção, é o Espírito Santo que coordena para quem pode tocar, para quem pode falar, para quem pode pregar. Tudo é debaixo do Espírito Santo. E tudo é debaixo da obediência em Deus. Só que interessante é que quando a gente falamos em oração, falamos de uma das armas e ferramentas no mundo espiritual mais acessíveis para nós. Quando a gente fala de oração, todo mundo pode orar. Só que o cristão, aquele que nasceu de novo, ele não pode viver e não pode nem pensar em parar de orar. Porque a gente fica impressionado, por exemplo, quando a gente vê que Daniel orava 3 vezes ao dia. Se a gente pegar outras religiões, são aproximadamente a mesma coisa. Sempre tem oração, e sempre são horas e a identificação naquilo que eles fazem. Só que Paulo vai dizer para nós, ele vai escrever assim: a gente tem que orar sem cessar. A gente fica impressionado com Daniel, que orava 3 dias por dia. Só que a gente tem que orar sem cessar. Talvez Daniel fazia pausas durante os 3 dias.
Só que o Paulo vai dizer que a gente não deve fazer pausa. É oração sem cessar. E oração sem cessar não tem pausa. Oração sem cessar não tem minuto para descansar. É sem parar. Só que interessante é que homens e mulheres de Deus são marcadas. E a base do ministério sempre vai ser a oração. A base do crescimento ministerial, a base do crescimento espiritual, sempre vai começar pela oração. Se a gente pegar homens e mulheres que passaram pela Bíblia, sempre foi através da oração. Homens como a gente, que não são citados na Bíblia, sempre foi através da oração. Eu comecei a pesquisar sobre referente a alguns homens que marcaram gerações e marcaram pessoas. Quando a gente vai ver a história de John Wesley, vai dizer que certa vez teve uma excursão nos Estados Unidos e esse professor chamou todos os seus alunos para ir até a Inglaterra. Chegando na casa de John Wesley, subiu até o quarto dele e perceberam que no quarto dele tinha um tapete, e naquele tapete tinha 2 círculos, que era com o tempo o desgaste de tantas vezes e de tão homem de oração que era John Wesley. Só que o interessante é que quando fizeram essas visitas, aquelas pessoas já estavam voltando. Só que no meio do caminho, o professor se lembrou de um aluno que ficou para trás. E eles deram uma volta, voltaram. Chegando na casa de John Wesley, subiram novamente. E chegando lá, tinha um jovem com seus joelhos no mesmo lugar daqueles círculos aonde os joelhos de John Wesley oravam. E a oração daquele jovem era: faz de novo o que o Senhor fez nesse homem. Olha aí, Jesus. Vou repetir. A oração daquele jovem era: faz de novo em mim, Senhor, o que o Senhor fez nesse homem. O professor chegou e bateu no ombro dele e disse: Billy, chegou a hora de a gente ir. E quem era aquele Billy? Era Billy Graham, o maior evangelista no século 20. Aqui eu já quero determinar uma palavra sobre nós. Nessa noite Deus está à procura daqueles que vão entrar no caminho da oração. Porque o mesmo Deus que levantou John Wesley, não, o mesmo Deus que levantou Billy Graham, o mesmo Deus que levantou Daniel Berg, e eu vou de Bíblia, o mesmo Deus que levantou Abraão, o mesmo Deus que foi com Isaac, o mesmo Deus que foi com Jacó, o mesmo Deus que levantou Moisés, o mesmo Deus que levantou Josué, e entre outros, é o mesmo Deus que desceu no Paracletos nessa noite, e Ele está dizendo: o caminho da oração ainda levanta o improvável. O caminho da oração. E a minha oração nessa noite é: faz em nós de novo, Senhor, o que o Senhor fez no ano passado. Porque eu perguntei para o Senhor: por que Deus é tão difícil encontrar mulheres, homens e mulheres no século 21 que vão marcar essa geração? E o Senhor falou no meu coração: é que Kaique, é porque as pessoas estão faltando, se afastando do caminho da oração. Porque a oração é a base para o crescimento. A oração é a base para um crescimento bem sucedido. E a oração nos leva para um caminho muito maior. A oração faz a gente ter experiências que a gente ainda não teve. A oração faz a gente vivenciar o que a gente ainda não vivenciou. A oração é um caminho que nos leva até Deus.
A oração nos aproxima de Deus. A oração nos renova a cada dia. A oração é o único caminho que nos faz se relacionar com Deus. E é através da oração que você vai alcançar coisas que você nunca imaginaria. Olha isso. Glória a Deus. A ferramenta oração é tão poderosa que a gente muitas das vezes não tem noção do seu poder. A oração faz a nossa voz ser conhecida no céu e temível no inferno. Eu vou repetir. A oração faz a nossa voz ser conhecida no céu e temida no inferno. É através da oração. Quanto mais você ora, mais você vai ter prazer na vida de oração. Quanto mais você busca, mais você vai querer e mais você vai ter sede por isso. Só que o interessante é que o caminho da oração nos traz alguns resultados. Eu quero ministrar alguns antes de chegar em Atos capítulo 3. O caminho da oração me coloca no centro da vontade de Deus. Lembra de Jonas? Deus disse para Jonas: levanta-te, vai até Nínive e prega a minha palavra, ao qual eu te ordenar. Jonas se levanta, desce até Jope, paga uma passagem para Tarsis, entra dentro de uma embarcação, e dentro da embarcação ele dorme, enquanto as águas do mar estão agitando ao ponto de quase quebrar o navio. Os marinheiros começam a cada um a clamar o seu Deus, mas nada resolve. Vão descer no porão, vão encontrar Jonas dormindo, vão acordar Jonas dizendo: clama ao seu Deus e ora a ele, para ver se melhora, para ver se acontece alguma coisa. Descobrem que o problema que eles estão passando é por causa de Jonas. Joga Jonas no mar, e um grande peixe o engole. O interessante é que Deus é majestoso e poderoso. Deus poderia enviar outra embarcação para colocar Jonas dentro dela, mas está aí que porque Deus não envia outra embarcação. Lá vai, porque a acomodação da embarcação faz eu dormir, mas o ventre de um grande peixe me desperta para o caminho da oração. Vou repetir: as acomodações da embarcação me fazem dormir, mas o ventre de um grande peixe me desperta para o caminho da oração. Pegue isso daqui. Uma embarcação sem oração pode te levar à destruição, mas uma vida de oração, até mesmo dentro do ventre da baleia, te leva ao centro da vontade de Deus. Eu vou repetir para ficar gravado no seu coração: uma embarcação sem oração pode levar à destruição, mas uma vida de oração, até mesmo no ventre de um peixe grande, te levará ao centro da vontade de Deus. Na casa de Jonas, Jonas não ora. Para descer para Jope, Jonas não ora. Para pagar passagem para Tarsis, Jonas não ora. Dentro da embarcação, Jonas não ora. Enquanto o mar está agitado, Jonas não ora. Mas é dentro do ventre do grande peixe é que a restauração da oração ela chega. É dentro do ventre de um grande peixe que a oração é restaurada.
palavras é: na minha angústia, na minha angústia, o Senhor me ouviu. E eu amo o Senhor, porque se eu subir no grande monte, lá a minha voz chegará no trono. Mas se eu descer nas profundezas do mar, lá o Senhor me ouvirá. Já dizia Davi no Salmo 139, versículo 7: para onde eu fugirei do teu espírito? E para onde eu poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí está. Se eu me lançar sobre o leito das profundezas futuras, igualmente está. Versículo 9: e se eu me apossar das asas da alvorada, e for morar nos confins do mar, também a tua mão me conduz, e a tua destra me ampara. Eu amo o Senhor, porque em qualquer lugar a minha voz chegará até os seus tronos. Coisa linda. Sabe de uma coisa? Deus lindo. No céu não tem uma oração que é rejeitada. Glória a Deus. Jonas estava debaixo de desobediência, mas a Bíblia vai dizer que a oração dele foi ouvida. Aleluia. Nas profundezas dos mares. Se Deus ouve uma oração no fundo do mar, será que Deus não vai ouvir a minha e a tua oração? Se Deus diz: a minha casa será chamada casa de oração. Jonas talvez não estava no ambiente para orar. Você está no ambiente certo. Glória a Deus. Você não pegou. Talvez Jonas não estava no ambiente certo para orar, mas a sua oração foi ouvida. Você está na casa de oração. Você acha mesmo que a tua oração não vai ser ouvida? Você acha mesmo que Deus não vai descer aqui para ouvir a tua oração? Jeremias 33, versículo 3: clame a mim, e eu responder-te-ei. Se Deus está dizendo que Ele vai responder, é porque Ele vai ouvir. E se Ele ouve, Ele responde. A mensagem do céu nessa noite é: ai Jesus, o ouvido do Espírito Santo está ouvindo orações de crentes nessa noite. O ouvido do Espírito Santo está ouvindo a tua oração nessa noite. E se você não tiver força para orar, Ele é o maior tradutor de oração. Ele é o maior tradutor de oração. Até porque lágrimas Ele traduz, até gemido Ele traduz, até palavras que você não consegue pronunciar, Ele pronuncia certo para chegar certinho a tua oração lá no trono de Deus. Nessa noite, o maior tradutor de oração está no nosso meio. Se você não tem força para orar, se derrame lágrimas. Se você não tem força para clamar, ora em pensamento. Ora no seu espírito. Porque chega no segundo tópico. Porque o caminho da oração faz gerar milagres. E a Bíblia vai dizer uma personagem com o nome de Ana. Ana sobe até o templo para orar. Olha aí. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que Eli, o sacerdote, está percebendo a oração de Ana. Só que ele vai perceber que apenas as suas bocas e seus lábios se movimentam, mas a sua oração ele não consegue ouvir. Eu acabei de dizer que o Espírito Santo ouve até pensamento. Olha aí, Jesus. E orações não pronunciáveis. Um homem consegue ver os lábios se movimentando, mas não consegue ouvir a oração que vem do coração de Ana. Só que Deus
Só que Deus não se limita à movimentação de É lábios. verdade. Vou repetir. Deus não se limitou aos movimentos de lábios de Ana. Olha aí, gente. Porque Deus ouviu a oração de Ana. Glória a Deus. Sem precisar sair uma palavra da sua boca. Ana estava tão angustiada que ela não conseguia liberar uma palavra da sua boca. Eli, o sacerdote da casa, não conseguiu ouvir. Mas Deus, o dono do templo, Coisa linda. ouviu a oração de Ana. Olha aí. O céu acabou de falar aqui no meu ouvido. Nessa noite, Senhor. Entrou Ana aqui nessa noite. Glória a Deus. Ela bloqueia a salva renascia. Aleluia. Aonde ela não consegue ter forças para abrir a boca para orar. Só que Deus, o dono da casa, está dizendo: eu ouvi o teu oração. Eu escutei o teu coração. Eu sondei os teus pensamentos. Ah, se você entendesse quem acabou de pisar nessa noite. E o caminho da oração vai fazer você gerar o teu Samuel. O caminho da oração vai fazer você gerar o teu milagre. Quando eu falo de milagre, eu lembro de Zacarias, que entrou no templo, orando pelo povo. Só que o anjo desceu com uma resposta, e a resposta é: o Senhor ouviu a tua oração. O Senhor ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Eu estou falando isso, meu corpo está todo arrepiado. Deus ouviu a tua oração. Espírito Santo de Deus. Sabe que você chegar no templo e não ter forças para orar, mas o Deus que é o dono do templo ouviu a tua oração sem você liberar uma palavra. Sabe que você entra no templo, orar pela multidão, mas Deus desce e dizer: a tua oração foi ouvida. Sabe que você entra no templo deles e a resposta do céu é: a tua oração. A tua oração foi ouvida. Foi ouvida. O caminho da oração nos traz livramento. Glória a Deus. Lembra de Daniel? Daniel recebe que ele está debaixo do decreto de morte. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele recebe isso, a notícia, ele vai se sentar, vai entrar dentro do seu aposento, com as janelas abertas para Jerusalém, e vai orar. E a Bíblia vai dizer, como de costume, porque orava 3 vezes ao dia. E a oração de Daniel: Senhor, eu te dou graças. Sabe o que é o decreto de morte? E você dá graça porque você está passando por isso? Só que o interessante é que Daniel é jogado nas covas dos leões, mas na cova Daniel não ora. Na cova Daniel não ora. Olha aí. Porque Daniel não esperou a situação chegar para ele começar a orar. Daniel já tinha algo particular, porque a Bíblia deixa bem claro: ele orava 3 vezes ao dia.
A Bíblia narra o momento que ele ora por causa do decreto. Mas a Bíblia é bem clara. Antes do decreto chegar, ele já orava 3 vezes ao dia. Quem ora em secreto alcança livramento em público. Daniel não esperou chegar nas covas para começar a orar. Dentro do quarto dele, Deus já ouviu o seu clamor. Dentro do quarto, Deus já ouviu a sua oração. Na cova, Deus estava dizendo para Daniel: o anjo já tinha ouvido a tua oração. E antes de você chegar aqui na cova, o anjo já tinha descido. E o anjo já tinha fechado a boca dos leões. Vou repetir. Antes de Daniel ser jogado na cova, o anjo já tinha descido e fechado a boca dos leões. Sabe por quê? Porque quando jogaram aqueles que queriam lançar Daniel, antes de chegar no fundo, os leões já tinham devorado e já tinham despedaçado todos os ossos. Antes de Daniel chegar, o anjo já tinha chegado primeiro. Vou melhorar. Antes de Daniel chegar, a oração de Daniel já tinha chegado primeiro. Eu vim com a palavra nessa noite. A tua oração te trará livramento. A oração te trará livramento. E eu vou mais. A tua oração traz livramentos para aqueles que você ora. Atos capítulo 12. Pedro estava na prisão, mas uma igreja orava sem cessar. A oração me traz livramento, mas a minha oração também traz livramento para o meu irmão. Enquanto Pedro estava na prisão, tinha uma igreja que orava sem cessar por ele. Tinha uma igreja que orava sem cessar por ele. Você está entendendo o quão poderosa é a oração? A oração te livra, mas também pode te livrar por aquilo que você busca. A oração me livra, mas a minha oração também pode livrar o meu irmão que está do meu lado. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. A minha oração pode me livrar, mas uma igreja unida em oração livra a cabeça da igreja da morte. Aleluia. O decreto era de morte, mas a oração era de libertação. Aleluia. O interessante é, o anjo desce na cova e o anjo desce dentro da prisão. Quem estava acordado não enxergou nada, mas quem estava dormindo na prisão saiu andando e contemplando o livramento. Glória a Deus. Talvez o inimigo está de pé e pensando que você está dormindo. Mas enquanto Pedro estava dormindo, tinha uma igreja 24 horas acordada, orando. Só que na hora do livramento, quem estava acordado já não viu mais nada, porque Deus é especialista em cegar o inimigo. Glória a Deus. Deus é especialista em travar a visão do inimigo. Olha aí, Deus. O inimigo pode estar na sua frente, te vendo, mas se Deus liberar o comando de livramento, pode estar na frente dele, mas daqui a pouco ele está se perguntando: cadê? Eu não estou vendo mais. Cadê? Eu não estou enxergando mais. A mensagem do céu para alguém e para a casa de alguém nessa noite é: talvez a tua casa e você
estava na visão do inimigo. Eu creio assim, Jesus. Só que Deus liberou o comando de livramento. E o inimigo já perdeu a visão da tua casa. O inimigo já perdeu a visão da sua vida. E o anjo vai te conduzir para o caminho do livramento. Porque antes do caminho do livramento existe o caminho da oração. O caminho da oração resulta no caminho do livramento. E a mensagem do céu é: a oração da igreja trouxe o caminho do livramento para alguém nessa noite. O inimigo perdeu a visão da tua casa. O inimigo perdeu a visão da sua vida. E posso mais? A resposta da oração da igreja vai bater na porta daqueles que estavam orando. Porque quem bate na porta é Pedro. E a mensagem é: as orações de vocês foram ouvidas. Antes de entrar em Atos 3, o caminho da oração me envolve com o seu poder. Segunda Crônicas, capítulo de número 7. Salomão constrói o templo a Deus. E Salomão faz uma oração fervorosa a Deus. E o caminho da oração de Salomão envolveu a casa com o poder de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, em 2 Crônicas capítulo 7, que Deus escutou a oração de Salomão e derramou a sua glória dentro do templo. A glória foi tão grande quem estava dentro não tinha poder para sair. Olha aí. E quem estava fora não conseguia entrar por tamanha gloriosa presença de Deus sobre aquele lugar. Meu Deus. Porque o caminho da oração, ela me envolve com o poder de Deus. Atos capítulo de número 1, versículo de número 13. E todos estavam unidos em oração. Unidos em oração. O caminho da oração resultou o resultado em capítulo 2 de Atos. Coisa linda! E veio com o som de um vento veemente e impetuoso, e desceu na casa. E desceu na casa. A primeira glória desceu através de uma oração. E o Espírito Santo desceu durante o povo reunido em oração. Interessante é que aquele povo estava unido em oração. Porque a oração nos traz unidade, nos traz união. E quem estava unido, todos receberam o Espírito Santo. Quem não ficou de fora da oração foi cheio do Espírito Santo. E aqui eu entro para terminar. Atos capítulo 3, versículo 1. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, sendo a hora 9. Olha aí, Jesus. O mesmo Pedro e o mesmo João, que quando estava com Jesus, e Jesus pediu para eles orar, eles dormiam. É os mesmos
Pedro e João, que quando Jesus pedia para interceder por ele, quando Jesus estava próximo da cruz, Jesus encontrava eles dormindo. Só que esse mesmo Pedro e João entenderam que o caminho da oração leva eles para o propósito do céu. Glória a Deus. Porque a gente está falando do primeiro milagre através do Espírito Santo. Só que a primeira atitude é: vamos orar. Se talvez eles não oram, eles não iam para o templo. Se eles não fossem para o templo, eles não iam dizer: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, em nome de Jesus, o Nazareno se levanta. Se não tem oração, não tem milagre. Se não tem oração, não tem coxo andando. Se não tem oração, não tem coxo subindo no templo. Se não tem oração, não tem coxo louvando e exaltando a Deus. Se não tem oração, não tem igreja sendo perseguida por causa da oração. Se não tem oração, não tem salvação. Se não tem oração, não tem igreja crescendo. Se não tem oração, não tem evolução. Se não tem oração, não tem Espírito agindo no meio da igreja. Lá vai, a base de tudo começa na oração. Começa na oração. Nessa noite o Espírito Santo nos impulsiona a entrar no caminho da oração. Se você orava, você vai orar mais. Se você não orava, você vai entrar no caminho da oração. Se você não ora, você não tem comunhão com Deus. Se você não ora, você não vai ouvir a voz de Deus. Se você não ora, você não tem comunhão com seus irmãos. Se você não ora, você não deixa o Espírito Santo agir através de você. Se você não ora, não tem manifestação do Espírito Santo. Se você não entra no caminho da oração, você está perdendo o caminho vago em vida cristã. Se você não entra no caminho da oração, você está perdendo tempo. Se você não entra no caminho da oração, você está vivendo um falso evangelho. Se você não entra no caminho da oração, pastor, pode que eu estou dizendo isso aqui? Você está sendo um falso cristão. Você está sendo um falso adorador. Porque quando Jesus diz: o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, é porque existem falsos também. Se você não entra no caminho da oração, essa é a verdade. Muito longe, muito distante, você estará de Deus. Mas quando você entra no caminho da oração, você começa a entender os propósitos dos céus. Porque é através da oração que você entra no centro da vontade de Deus. É através da oração que você começa a relacionar com Deus e começa a se aproximar dele. É através das orações que você consegue resultados que você nunca mais imaginaria. Porque Jesus disse: quando for orares, entra no quarto, fecha a porta do seu quarto, ora ao seu Pai em secreto, mas em público Ele vai te responder. A oração me torna amigo de Deus. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E para quem é próximo de mim, não chamo vocês de servos,
mas chamo de meus amigos. A oração te torna amigo de Deus. Eu não sei você, mas a minha sede é essa. Eu não sei você, mas a minha sede é cada vez se tornar semelhante de Cristo. Eu não sei você, mas a minha sede é cada dia estar mais junto do meu Criador. E só existe um caminho: a oração. A oração te fará viver tudo isso que eu ministrei nessa noite e mais. E muito mais. Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, Jesus, aleluia. Glória, glória, glória. A oração é uma arma muito poderosa, a qual devemos usar todos os dias. Entenda algo. Vocês podem estar fracos, pensando em desistir, passando aflições, provas. Mas o recado do céu nunca se afasta desse caminho. É verdade. Aleluia. Nunca se afasta da oração. Porque da mesma maneira que a oração te aproxima de Deus, a ausência dela te afastará da presença de Deus. Glória a Deus. Se você não tem relacionamento e comunhão, Aleluia, Jesus. que a principal é através da oração, Glória, glória, glória. você estará muito distante da presença de Deus. Aleluia. E entenda que o Senhor, Ele ouve a tua oração. Ele ouve os teus gemidos. Glória a Deus. Ele ouve o teu clamor. Glória. Ele ouve as tuas súplicas. Aleluia. Está passando por prova? Ora. Glória. Está passando pela abundância? Ora, agradeça. Está passando por qualquer dificuldade? Se aproxime cada vez da oração. Glória a Deus. Aleluia. Porque só assim você vai compreender e entender os propósitos dos céus. Antes de entregar, abre as suas mãos, crente. Aleluia. Porque o Senhor soprou no meu ouvido e disse: avisa para ela Aleluia. que eu estou repreendendo a depressão. Aleluia. Assim diz o meu Senhor: eu conheço os gatilhos do seu coração. E por esses dias, você se perguntou a Deus por que estava passando por isso novamente. Meu Deus. Deus sondou o teu coração quando você queria se isolar. Meu Deus. Deus disse assim para mim: avisa para ela que eu conheço a voz dela. Olha aí, Jesus. Mas avisa também que eu conheço as letras dela. Glória. Porque tem coisas que você não fala, mas você escreve. Glória. Só que o Deus